Olá, e aí, tudo bem? Opa, que bom! Prontos para mais uma aula? Então tá, então vamos nessa. E o que nós vamos trabalhar hoje? Hoje nós vamos falar do grande escritor da terceira fase romântica, que é Castro Alves. Só que antes da gente começar a aula, eu peço a você, se não é inscrito ainda, que se inscreva no canal. Por favor, belezinha? Faz uma outra coisa, curte o vídeo, senão depois a gente acaba esquecendo. Aciona o sininho que está aí embaixo para receber as notificações e divulgue nas redes sociais para a gente estar alcançando mais pessoas. Posso contar com vocês? Joia! Castro Alves, como eu adiantei para vocês, está aqui a foto dele. É o maior escritor da terceira fase romântica. Essa fase é chamada de condoreira, social ou hugoana. Vamos conhecer um pouquinho a vida de Antônio Francisco de Castro Alves? Muito bem, ele nasceu numa cidade pequenininha no interior da Bahia, chamado Curralinho. Hoje, Curralinho não existe mais. Se for procurar Curralinho, ela está com outro nome. Adivinhem qual? Castro Alves, isso mesmo. Castro Alves virou o nome dessa cidade. Tranquilinho? A família dele era uma família bem postada, né? Tinha boas condições financeiras e eles acabaram se mudando para o Recife. E ele foi para lá para estudar. E aí, Castro Alves começa a experimentar uma série de perdas. Morre a mãe, depois morre o pai. Ele foi para o Recife com o irmão dele. Ele era muito ligado a esse irmão, Antônio José. O Antônio José, ele começou a dar alguns sinais de semidemência, ele tinha surtos, crises, e num desses surtos, numa dessas crises, ele tira a própria vida, na frente de Castro Alves, que não pôde fazer nada para impedir o suicídio do irmão. Terrível, né? Para acabar de complicar, Castro Alves descobre que tinha tuberculose. Tuberculose, na época, era uma doença que não tinha cura. E uma coisa pior estava para acontecer. Sério? Sim. O pior tem nome e sobrenome. Eugênia Câmara, uma atriz portuguesa que a Castro Alves conheceu, bem mais velha que ele se apaixonou por ela e eles começaram a ter um relacionamento. Nessa época, Castro Alves já era conhecido ali no meio cultural que ele vivia na universidade pelos seus poemas. Poemas de ordem condoreira, com bastante eloquência, onde ele falava com ênfase, com garra, e aí todo mundo aplaudia. Nossa, um grande poeta. Ele já era reconhecido, apesar de ser ainda bastante jovem. Aproximou-se da Eugênia. A Eugênia, como eu falei para vocês, era uma atriz portuguesa. E ela começou a falar para Castro: ai, você podia tanto, Antônio, fazer uma peça em que eu fosse a atriz principal e você o escritor. Imagina, nós dois reconhecidos. E ela era uma excelente atriz. E o Antônio, o Castro Alves, falou: não, Eugênia, não, peça teatral não é minha praia. Eu sou poeta, mas eu não sei escrever o gênero dramático, eu não quero isso. Mas a mulher, quando quer alguma coisa, ela tem um jeitinho todo especial. E vai daqui, comidinha daqui, carinho dali, outra comidinha daqui. E quando viu, estava lá feito. A peça Gonzaga ou a Revolução de Minas. Gonzaga ou a Revolução de Minas era uma peça que falava sobre Tomás Antônio Gonzaga e a Inconfidência Mineira. Tomás Antônio Gonzaga, escritor do arcadismo, ele era apaixonado por Maria Doroteia Joaquina de Seixas Brandão, a Marília, que deu o livro Marília de Dirceu. E aí, nessa peça, a Eugênia representava quem? A Maria Doroteia, a Marília. Gente, essa peça foi apresentada no Recife e o teatro ficou de pé para aplaudir Castro Alves e a belíssima Eugênia Câmara. E a Eugênia continuou. Oi, Antônio, vamos lá, vamos para o Rio, para São Paulo, aqui todo mundo te conhece, a tua família é importante, lá realmente vai ser o grande teste para a gente. Ah não, Eugênia, imagina, ele estava na metade da faculdade, como é que ia deixar? E aí já entra de novo toda aquela sedução feminina, comidinha, carinho, bebidinha, comidinha, pum, arruma as malas
e parte para São Paulo. Chegando lá, ele, de novo, conheceu pessoas muito importantes, como Machado de Assis, Rui Barbosa, teve contato direto com ele. E aí o que acontece? Ele, mais uma vez, leva a peça a público e, mais uma vez, são aplaudidos de pé. A consagração. Só que daí a Eugênia começou a receber presentinhos, bombons, flores, e não eram de Castro Alves. E a Eugênia começou a pensar, para que eu quero? Para que eu preciso dele? Eu tenho um universo pela minha frente. E ela dá-lhe um belo pontapé no traseiro. Meu, pensa um cara que ficou mal. Quando você se separa, quando você rompe uma relação, mesmo que não tenha afeto, é uma coisa dolorida, difícil. Agora imagina você gostando da pessoa e com aquela sensação de que eu fui usado. Ela me usou para poder conseguir a fama, a projeção. Ele ficou muito mal. Se isolou, a tuberculose que ele já tinha veio com tudo. E aí os amigos, muito preocupados com o estado dele e tal, falaram, vamos lá, vamos sair, ele não queria e tal. Sabiam que ele gostava muito de caçar e organizaram uma caçada. Lá vai Castro Alves para essa caçada. Carregando a espingarda tiracola, claro, você está caçando, você deixa tudo armado ali, a primeira hora que aparecer a caça, você atira. E ele tropeçou, houve um acidente, houve um disparo acidental da sua espingarda que atingiu a sua perna. Levado para o hospital, não fizeram asepsia devida e deu gangrena. Até hoje, se alguém tiver gangrena, tem que fazer o quê? Amputar. Castro Alves teve a sua perna amputada. Ele estava amputado fisicamente, perdeu a perna, emocionalmente também, porque, poxa, aquele sentimento todo, aí ele resolve, eu vou voltar lá para minha terra, para casa da minha irmã. E só que antes de ir embora, ele quis ver a Eugênia pela última vez. E ele foi até o teatro, onde ela estava lá apresentando a peça. E ele chegou, ficou lá no fundo, depois que todo mundo tinha entrado, e ele teve uma crise de tosse muito forte. E todos, ali ele não conseguia parar de tossir, todos olharam para trás, inclusive a Eugênia. Foi a última vez que o olhar deles se cruzou. Ele saiu dali, daquele teatro, foi embora, tomou um navio para a casa dele, e ali sentado no convés, ele começou a observar que as ondas vinham e elas batiam no casco do navio. E no que batia, formava um tipo de uma espuma. Essa espuma ficava um tempo flutuando e depois desaparecia. Chegando lá na casa da irmã, ele começa a organizar, porque até então ele não tinha nenhum livro publicado. Apesar de ser reconhecido como um grande teatrólogo, né? Apesar de ser reconhecido como um grande poeta, livro publicado não tinha nenhum. Ele separa então alguns poemas e publica o seu primeiro livro, qual é intitulado Espumas Flutuantes. Inclusive esse nome representa bem o momento que ele está vivendo, um momento da efemeridade. A vida, como as espumas que batem, que são criadas do choque da onda com o casco de um navio, elas flutuam por um tempo, mas depois desaparecem. Essa obra dele tem mais poemas lírico-amorosos do que poemas de ordem social. Apesar de ser o maior representante da poesia social e condoreira, esse livro, entendam, até por tudo que ele está vivendo, tem mais poesia lírico, mais poesia amorosa. Continua ali, junto com a mãe, né? Com a mãe não, desculpe, com a irmã. E uma tarde, cada vez mais fraco, tal, ele falou para a irmã, minha irmã, eu queria tanto, tem como colocar a minha cama naquela outra posição do quarto? E a irmã falou, claro, mas por que você não tinha gostado? Você podia ter falado antes, tal, que eu arrumava. Ele, não, estava tudo ótimo. É que eu observo que toda tarde, naquele lugar, bate o sol. Puxa, um pedido tão simples para alguém que está morrendo. E eles foram, colocaram a cama dele no lugar que ele tinha pedido. E naquela tarde, às 2 horas da tarde, sentindo o calor do sol, morre Castro Alves. Sentindo o calor do sol,
porque em vida ele sentiu muito pouco o calor humano. Antônio Francisco de Castro Alves nasceu na vila de Curralim, hoje cidade de Castro Alves, na Bahia, em 14 de março de 1847. Filho de Antônio José Alves, médico e professor, e de Clélia Brasília da Silva Castro. Em 1854, sua família mudou-se para o Salvador. Em 1859, perdeu sua mãe. Em 1862, o poeta e seu irmão José Antônio partem para o Recife. Ingressa no curso de Direito. Seu irmão mais velho, José Antônio, morreu jovem, acometido por loucura. Eu contei para vocês. Seu pai faleceu em janeiro de 1866, ano em que o poeta iniciou o relacionamento com Eugênia Câmara. O casal viajou em maio para Salvador, onde o poeta finalizou seu drama Gonzaga, a Revolução de Minas, aclamado em sua estreia no Teatro São João. Em janeiro de 1868, embarcou para o Rio de Janeiro e foi recebido por José de Alencar, seu amigo. Através dele, manteve contato com Machado de Assis, que o projetou nos meios literários. Rompe com Eugênia, de férias uma caçada nos bosques da Lapa, fere o pé esquerdo com um tiro de espingarda, resultando na amputação do pé. Em 1870, volta para Salvador, onde publica Espumas Flutuantes, único livro editado em vida. É patrono da cadeira número 7 da Academia Brasileira de Letras. Lembrando que Castro Alves, se nós fizermos as contas aí, morreu com 24 anos. Muito jovem, né? E marcou uma geração. E marcou um momento histórico literário. Estamos em 2020. Estamos aqui, ó, estudando esse grande poeta. E tenho certeza que os nossos netos, bisnetos, tataranetos também estarão vendo Castro Alves. Muito bem. Características da obra dele. Desenvolveu uma poesia sensível aos problemas sociais de seu tempo e defendeu as grandes causas da liberdade e da justiça. Então ele foi um poeta que trabalhou com esse lado social. Qual era o maior problema social na época? Era a questão dos escravos, do negro, da situação do negro na nossa sociedade. Então ele levantou a bandeira em defesa desta causa. Sua poesia era um grito explosivo a favor dos negros, sendo por isso denominado o poeta dos escravos. Guarda isso no coraçãozinho. Castro Alves, o poeta dos escravos. Com poeta do amor, ou poeta lírico, a mulher não aparece distante, sonhadora, intocada, como em outros românticos, mas uma mulher real e sensual. Então, vamos com calma. Ele tem a poesia social, condoreira, que lhe dá alcunha, o cognome de o poeta dos escravos, e ele tem a poesia lírico-amorosa. E aqui como é que nós vamos ter? Um amor próximo, um amor carnal, uma mulher próxima, não uma mulher idealizada, como a mulher de Gonçalves Dias. Quem Gonçalves Dias gostou, assistam outro vídeo que fala sobre ele, a Ana Amélia, que não quis ir adiante no relacionamento com ele. Álvares de Azevedo também tem essa aula, também vale a pena assistir, nunca conheceu o grande amor. Então, para eles, como é que era a mulher? Linda, perfeita, maravilhosa, mas inacessível. E a de Castro Alves já não, é uma mulher acessível, próxima do poeta. Tranquilinho? Joia. Algumas obras dele. A Canção do Africano, Gonzaga, a Revolução de Minas, que vocês já sabem que é uma peça teatral, e a atriz foi Eugênia Câmara, O Navio Negreiro, muito conhecido, Espumas Flutuantes, a única obra que foi publicada em vida, que tem muita poesia lírico-amorosa, até pelo momento que ele estava vivendo, A Cachoeira de Paulo Afonso, Os Escravos, Hino do Equador, beleza? Mas vamos mais adiante, vamos ver alguns poemas de Castro Alves, vamos ver como é que ele escreve. Navio Negreiro. Era um sonho dantesco, o tombadilho que das luzernas a vermelho brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar do açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. E rir-se a orquestra irônica estridente, e da ronda fantástica serpente faz doidas espirais. Se o velho arqueja, se o chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala e voa mais e mais. Então, ele está denunciando a maneira como os escravos eram trazidos para cá, como mercadorias,
desrespeitados, coisificados. Mas ele fala isso com ênfase, numa linguagem grandiloquente, com eloquência. Olha só, essas reticências, ponto de exclamação, de interrogação, superabundam dentro da sua produção condoreiro social. Muito bem. E na parte lírico-amorosa, vamos conhecer um pouquinho também? O adeus de Teresa. Uma noite, entreabriu-se em reposteiro, e da alcova saía um cavaleiro, ainda beijando uma mulher sem véus. Era a pálida Teresa. Adeus, lhe disse, conservando-a presa, e ela, entre beijos, murmurou adeus. Observem que é um amor que se realizou. Ele está saindo da alcova, ele está saindo do quarto dela. Tá vendo? Eles saem se beijando, um amor próximo, um amor carnal. Murmúrios da tarde. Olha que lindo esse trecho do poema. Ontem à tarde, quando o sol morria, a natureza era um poema santo. De cada moita, a escuridão saía, de cada gruta, rebentava um canto. Ontem à tarde, quando o sol morria. Esse sol morria faz uma alusão ao fim da vida, ao término da existência. Meus amores, é isso aí. Acabamos agora mais uma aula. Espero que vocês tenham compreendido o grande escritor romântico da terceira geração, da geração social condoreira, mas que não deixou de falar também do amor. Não esqueçam de curtir esse vídeo e de lá assistir o vídeo que eu falo sobre o romantismo, as características do romantismo, sobre Álvares de Azevedo, Gonçalves Dias, para completar bem esse ciclo. Belezinha? Fica com Deus e até o nosso próximo encontro.